aí, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste tático canal Léo Brasil aqui! E hoje, galera, no último vídeo que eu soltei falando um pouquinho sobre a questão tática do Galo, achei que teve uma repercussão legal, achei que teve um retorno bacana, então vamos manter aí, né, que eu acho que tem muita gente que se interessa em ver esse ponto de vista. Então eu vou continuar trazendo, né, o meu ponto de vista, obviamente, sobre tudo que eu vi do jogo, imaginando a tática ali que o Milito utilizou para cada um dos jogos, né, no nosso campinho tático. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente viu neste jogo entre o Galo e o São Lourenço, né, no caso foi São Lourenço e Galo que o jogo foi lá. Só lembrando a galera aí, tá? Depois eu vou falar também dos outros clubes, não vou fazer, obviamente, no campinho tático, que são muitos jogos, mas eu vou falar um pouco sobre os jogos da Libertadores e da Sul-Americana, ou no vídeo do Adversários, ou então no próprio Papo da Massa na sexta-feira. Então fica ligado aí, porque eu tô falando hoje só do Galo, porque é o jogo do meu time, e também porque ainda não acabou a rodada, né? Ainda vai ter jogo hoje, no dia que vocês estão vendo esse vídeo aqui, na quinta-feira ainda vai ter jogo. Então, assim que acabar todos os jogos da Libertadores, da Sul-Americana, desses jogos de ida, a gente vai comentar sobre todos eles aí, falar um pouco sobre o que a gente viu dos times, tá? Então hoje ainda falando um pouco sobre a questão do Galo aí e dessa questão tática, vamos lá pro nosso campinho, né, para poder falar um pouco sobre o que eu vi e o que eu achei desse jogo com relação à questão tática aí, né, tentando imaginar o que o Milito fez. Primeiramente, galera, eu acho que nesse jogo, apesar da gente pensar no time de uma forma linear, né? Como diz assim, né? Observando cada uma das linhas ali e tudo mais, eu acho que dessa vez ele não entrou com 3-5-2 como ele vem fazendo. Por mais que o Paulinho, por exemplo, seja um jogador atacante, eu acho que ele não atuou nessa linha de dois. Então, pra galera aí que reclama que ele não entra com formações variadas, eu, assim, obviamente, gente, eu tô falando aqui do ponto de vista meu, tá? Você pode ter tido outro ponto de vista, o Milito pode ter feito uma coisa completamente diferente. Então, tô trazendo aqui pra vocês o meu ponto de vista. Do que eu achei que, obviamente, aqui falando da tática que ele entrou, né? Não da que foi depois, que ele fez as mudanças e mudou muita coisa. Mas eu acho que hoje ele entrou com 3-4-2-1, tá? Ou então, se você quiser pegar mais pelas posições assim que a galera tá jogando, também pode se considerar um 3-2-4-1. Quando tá atacando, esse time aqui vira um 3-2-4-1, por quê? Porque o Arana, ele vai avançar bastante aqui pela linha de fundo e o Scarpa também. Então você vai ter aqui uma linha de 3 defensores fazendo a parte de contenção, que às vezes eles vão até avançar um pouco aqui para iniciar a jogada, dependendo de como o time estiver jogando, por conta da retranca mesmo, né? Aquela galera gosta de fazer uma retranca e tudo mais. Nós vamos ter 2 jogadores aqui no meio, que no caso são o Otávio e o Fausto Vera. Às vezes aparecendo até lá na frente, mas a principal função deles aqui é fazer essa contenção no meio, tanto ofensiva quanto defensivamente, né? Essa linha de 3 aqui fazendo a última proteção. E obviamente a gente vai ter esse monte de gente lá na frente. O Davis era o jogador de referência mais à frente, né? Aí se funcionou ou não é outra coisa. Aqui eu tô falando da questão tática, tá? Depois eu posso até falar um pouco dos jogadores, o que eu vi do jogo, mas na questão tática, o Milito com certeza pensou em fazer um time muito agressivo e ofensivo. Afinal de contas, você vai ter uma linha de 4 caras atacando, com um atacante lá dentro aguardando essa bola chegar. Infelizmente, nesse jogo não chegou muito bem, mas como eu falei, eu vou falar disso mais à frente. E com 2 jogadores aqui tentando atrapalhar essa primeira investida de um possível contra-ataque, e outros 3 aqui no fundo para poder fazer essa proteção, sendo que 2 deles, que são o Saravia e o Alonso, podem avançar um pouquinho essa linha, mas aí no caso, se eles avançam, o Otávio e o Fausto Vera, eles fazem essa cobertura, aí inverte aqui a posição, tá vendo? Acontece muitas vezes isso no jogo, em escanteios, então nem se fala, porque aí o Batalha sai, o Bernard fica aqui mais na contenção também, né? Porque o Bernard é baixinho, não vai funcionar muito em escanteio, mas basicamente isso aqui acontece muito. Aí no caso fica ali o Otávio fazendo quase que a função de um zagueiro mesmo, um pouco mais recuado, com o Vera um pouco mais à frente, e um último homem que pode ser o Batalha, pode ser o Saravia às vezes, pode ser até mesmo o Bernard, tá? Isso aqui na questão ofensiva. Na questão defensiva aqui, eles mantêm essa linha de 3 aqui com o Saravia
e o Alonso fazendo a cobertura um pouco mais aberta, o Saravia um pouco mais, o Batalha um pouco mais centralizado, né? O Fausto Vera fazendo o primeiro combate mais à frente, e o Otávio fazendo aqui a cobertura ou o segundo combate, né? Muitas vezes volta aqui o Bernard para ajudar nessa contenção e o Paulinho também. Esse é um dos motivos do Paulinho estar jogando tão longe do gol, tá? Obviamente aqui o Scarpa vai fazer a cobertura por esse lado e o Arana vai fazer a cobertura na outra lateral, assim fazendo um time mais defensivo e deixando o Davidson um pouco mais à frente ali, sem fazer muito essa questão defensiva. Então o time defensivamente, a ideia é eles compactar mais aqui, né, para poder dar mais opções, tanto para o contra-ataque, para poder acionar o atacante que vai ficar mais à frente. Aí esses dois caras aqui das pontas podem puxar um pouco mais velocidade e esses dois aqui do meio fazer a jogada, né? Tentar ali uma jogada de efeito mais rápida, ou até mesmo aparecer como um outro atacante, tanto o Bernard quanto o Paulinho. Foi isso que eu vi no jogo, né? Falando, obviamente, da questão tática. Assim, a gente vai ter muito mais mobilidade, tanto no meio-campo quanto nas pontas, tá fazendo todo o trabalho, do meu ponto de vista, em blocos mesmo, né? Blocos de ataque e blocos de defesa. A grande questão nesse jogo, né, galera, aqui eu falei, obviamente, de toda a questão tática que eu vi. A grande questão nesse jogo foi a aplicação disso. Porque como eu já venho falando para vocês várias vezes aqui nos vídeos, né, uma coisa é o Milito colocar os jogadores ali para poder fazer determinada função X ou Y. Outra coisa é eles conseguirem aplicar. Tem jogos que isso vai conseguir acontecer, que vai funcionar, que vai ser legal. Tem jogo que não vai acontecer e nesse jogo aqui a gente teve alguns pecados. O primeiro dele no gol que a gente sofreu, né? Foi um erro individual aqui do Saravia, que errou, deu o passo para o adversário conseguiu correr todo o campo aqui para fazer o cruzamento, e também houve, infelizmente, ali um erro do Batalha, que por estar observando a bola, deixou o adversário, vou colocar o Otávio como se fosse o adversário, entrar livre aqui por trás, né? Nesse tipo de marcação, nesse tipo de erro que aconteceu aqui na lateral, a última coisa que tem que fazer é vir na reta da bola. Você tem que ficar de olho aqui no seu adversário, porque se o Batalha tá aqui, a única coisa que esse cara aqui no canto poderia fazer era cruzagem. Dificilmente ele ia vir aqui, trazer até aqui, ele ia perder a bola. Ia dar tempo do Júnior Alonso fazer a cobertura, né? Então houve uma falha coletiva de uma desatenção que acontece, é do futebol, mas aconteceu sim. E obviamente o Atlético tem que procurar meios, o Milito também, né? Junto com os jogadores, especialmente os jogadores, obviamente tem que achar uma forma dessa desatenção não acontecer novamente, né? Na questão do gol do Galo, já foi ali um ataque bem interessante. Paulinho sempre fazendo essa boa movimentação. Eu sempre venho falando que em questão de movimentação e posicionamento, o Paulinho é um cara completamente diferenciado, porque o Davidson acabou ficando um pouco mais atrás no lance da jogada e o Paulinho fez essa função de centroavante. E essa troca ela é válida, tá? Apesar que com o Davidson não seria o ideal, mas isso também passa muito pelo cara ter chegado agora, então ainda não tá em condição, né, de ter essa leitura ainda com os colegas. Isso vai ganhando com o tempo. Acho até que o Davidson tem qualidade para poder conseguir adquirir isso com o tempo, mas essa foi uma das grandes questões, né? Muita gente reclamando aí da questão do Davidson, que não apareceu bem, que não fez um bom jogo, mas a gente tem que lembrar que o Davidson chegou outro dia. Eu mesmo fui um que comentei durante o jogo e mantenho a minha posição de que ele não jogou bem, ele jogou mal, mas foi um mal no sentido de nada fora do esperado, tá, gente? Não é, ele foi péssimo, não pode jogar no Galo, não é isso. Eu digo que ele foi mal no sentido de que por ele não conhecer bem os companheiros, a questão dos posicionamentos, ele acabou não conseguindo estar sempre posicionado da melhor forma. Ainda tá ficando muito atrás dos zagueiros adversários, ele precisa melhorar isso, porque ele tem que estar sempre à frente dos adversários, né? Ou pelo menos entre eles. Então, muitas vezes a bola chegava cruzada. E infelizmente nesse jogo ocorreu um outro fator que não acontece tanto, que é esses dois caras aqui, ó, o Scarpa e o Arana, que são dois jogadores que chegam aqui na linha de fundo para fazer o cruzamento, não conseguirem fazer bem esses cruzamentos. No caso do Scarpa, porque ele estava muito marcado e ele tinha que geralmente trazer a bola para o pé esquerdo para poder fazer o cruzamento para a área, né? Então ele sempre faz esse movimento para cá. Quando chega aqui, ele tem que voltar para poder fazer o cruzamento e a bola fazer esse direcionamento aqui, ó, do Scarpa na reta do gol ou na reta de quem estiver perto do gol. Então ele sempre faz esse aqui, diferente do Arana, por exemplo, que ele consegue chegar até a linha de fundo e fazer este cruzamento, que vai obviamente achar
o atacante, tá? Então são duas questões aí. O cruzamento do Scarpa ele sempre vai vir mais fechado na reta do gol, por isso é mais perigoso. E o cruzamento do Arana geralmente ele vai vir mais reto ou mais aberto para pegar alguém ali dentro da área e fazer essa cabeçada ou esse chute para dentro do gol, tá? Então, infelizmente nesse jogo isso acabou não funcionando. O Scarpa errou bastante os cruzamentos, o Arana também. Não que eles erraram todos, eles acertaram alguns e infelizmente o Davidson não estava lá na posição, mas eles também erraram bastante, assim, observando outros jogos, obviamente, tá? Foi um jogo muito truncado, com muitas dificuldades técnicas de ambos os lados, especialmente do Galo, que é mais time do que o São Lourenço, disparadamente, não tem como comparar. Acho que isso não vai acontecer de novo no jogo da volta. Não sei se eles sentiram o clima, não sei se eles sentiram a atmosfera ali, né, do estádio e tudo mais. Não sei o que aconteceu, mas o Atlético não conseguiu empenhar bem o seu futebol. Mas, gente, é um ótimo resultado, tá? E também nós tivemos uma boa atuação desse cara aqui, ó, que acabou salvando bastante o Galo em vários momentos, que é justamente o Everson, né? Que em vários momentos, não, na verdade, ele teve um momento que ele precisou salvar mesmo, que ele defendeu a bola, bateu na trave. Mas jogando com pele dá muitas possibilidades, porque os caras do São Lourenço estavam fazendo bastante a marcação de pressão aqui no alto, principalmente para cima do Batalha, né? E do Saravia, que acabou perdendo algumas bolas ali, errando alguns passes. Então o Everson ele foi extremamente importante nesse jogo, porque ele conseguiu, com qualidade, colocar a bola pro Arana, a bola pro Scarpa. Às vezes o Fausto Vera estava um pouco mais avançado, então ele conseguia fazer isso com os pés, né? Iniciar a jogada para que ela desse prosseguimento com qualidade. Então é isso, galera. Essa é a questão tática que eu tinha para trazer para vocês, que é uma observação minha. Se tá certo ou se tá errado, só o Milito que vai poder falar, obviamente. Mas foi o que eu vi do jogo e, repito, eu acho que ele entrou com uma formação diferente. Porque independente do Paulinho, por exemplo, ser um atacante, né? Ele não atuou como atacante. A gente tem que começar a observar o que o jogador está fazendo e não o que a gente acha que tem que fazer. Né? O Batalha é volante, está jogando zagueiro. Não, o Batalha é zagueiro, está jogando de zagueiro. O Saravia é lateral, tá jogando de zagueiro. Não, o Saravia é lateral, zagueiro, está jogando de zagueiro, né? Ele faz a função de lateral, mas nesse jogo ele é o zagueiro e a gente tem que respeitar isso aí, porque se o jogador tá fazendo, é porque ele tem qualidade, o treinador acha que ele consegue e o próprio jogador também acha que ele consegue, porque ninguém faz isso por obrigação, né? Ninguém muda de posição porque o técnico me obrigou. Não tem isso. Os caras fazem como um acordo, treinam isso e por isso que acontece. Tanto que esses dois jogadores são utilizados aqui atrás, né? O Alonso e o Saravia, eles são utilizados nessas posições por eles terem liberdade de, se precisar, ir para frente. Ambos os dois, como eu falei. E aí ficam aqui, fica a cobertura dos volantes para poder dar esse apoio, tá? Mas é óbvio que isso é uma coisa que não vai acontecer sempre, é uma coisa que vai acontecer esporadicamente dentro do jogo. Só quando o adversário está muito retrancado, aí esses caras saem com mais qualidade para fazer linha de fundo, né? E os dois acabam ficando um pouco mais, tá? Se é um time que trabalha um pouco mais aberto, aí você pode utilizar mais o Otávio e esses dois aqui, né? O Otávio e o Fausto Vera ou o Alan Franco, quem tiver na hora, aqui para povoar um pouco mais o meio de campo e obrigar o time a se fechar um pouco mais, enquanto o Galo consegue trabalhar a bola aqui com um pouco mais de qualidade. É o que eu vi do jogo, galera. Então, enfim, deixa a sua opinião aí se você acha alguma coisa diferente, porque sempre a gente vê pontos de vista diferentes. Mas do que eu observei, eu achei que estava mais próximo disso aí a ideia do Milito. Quem sabe um dia eu descubro com o próprio Milito, né? Mas vamos que vamos. Se você curtir, galera, deixa o like aí, como eu falei pra vocês, tá? Deixa eu até voltar aqui pra outra tela. Deixa o like, que é muito importante para dar aquela moral pro nosso conteúdo. Se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito, porque através disso aí eu vou saber que vocês estão curtindo essa ideia aí de a gente comentar um pouco sobre a visão tática dos jogos. E também, obviamente, eu vou trazer aqui isso como um quadro aqui do canal, né? A gente fazer bonitinho e tudo mais. Hoje eu tô trazendo aqui para ver se vocês curtem, para ver se vocês continuam curtindo aí essa ideia da gente falar um pouco mais de tática, né? Pra gente tentar entender um pouco mais essa ideia. Até para mim também serve, porque aí eu começo a visualizar um pouco mais o que o treinador enxerga de um jogo pro outro. E eu particularmente gosto muito, mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários se vocês acham válido a gente fazer essa discussão tática aqui sobre o que acontece no jogo do Galo especificamente, beleza?
É isso, galera. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu e falou!